a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja esse grandioso Deus. Eu quero convidar que você abra a sua Bíblia ou acesse aí pelo seu celular a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Penúltimo capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a partir do verso 7 até o verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios traz uma palavra para nós, mantendo a esperança. Um texto importantíssimo para a nossa vida hoje, que vem de encontro às canções que nós cantamos aqui, nesta noite, dizendo que o nosso Deus é grandioso, sim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, que diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que aqui está. Fala aos nossos corações, que possamos ter a mente e corações abertos para que o Senhor ministre na nossa vida. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você já sentiu, ou você já se sentiu ignorado por Deus? Talvez você ora tanto, pede tanto, e as coisas não acontecem para você. Talvez as pessoas vão crescendo, as orações das pessoas são respondidas, e a sua não é. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. De vez em quando eu acho que Deus esqueceu de mim. Deus não se esquece, mas a impressão que dá para a gente é que Deus às vezes esqueceu de nós. E Paulo traz uma palavra de esperança para nós, para que a gente possa entender que as coisas que acontecem ao nosso redor, nós não podemos achar que tudo que acontece, as circunstâncias que nós estamos vivendo, seja resultado de que Deus não está presente. Quando Deus não está presente na nossa vida, a gente sabe exatamente por quê. Porque nós nos conhecemos. Sabemos que quando caminhamos errado, sabemos quando pecamos, nós sabemos quando nós estamos longe da vontade do Senhor, nós sabemos disso. Às vezes a gente quer se enganar, mas a gente sabe. O Espírito de Deus mostra para nós quando nós estamos errados. Mas a primeira coisa que eu gostaria de pensar com você é que a realização da vida não depende das nossas circunstâncias. A mudança do cenário não quer dizer que vai trazer uma alegria duradoura. Talvez você consiga algumas coisas na sua vida e você acha que aquilo que você talvez não tem, mas você pode vir a ter, aquilo vai te trazer uma satisfação completa. Às vezes nós achamos que, bom, o dia que eu comprar uma casa, meus problemas acabaram. O dia em que eu tiver um carro zero, eu vou ter alegria completa. Ou mesmo uma criança que pensar, talvez o dia que eu conseguir comprar aquela bicicleta, que eu gosto tanto, colorida, a minha felicidade vai ser completa. E quando a gente obtém essas coisas, a gente aprende que essas coisas não é capaz de nos dar a alegria perene que a gente tanto precisa. Às vezes não é o trabalho, a gente acha que o dia que eu tiver um trabalho firme, o dia que eu tiver uma estabilidade financeira, eu vou ter paz, eu vou ter contentamento.
E a gente vai aprender que depois que nós adquirimos todas estas coisas, a gente vai se decepcionar. Porque nós temos aprendido que não é essas coisas que nos dá contentamento, alegria, paz, felicidade. Salmo 32 já diz que ser feliz é aquele que faz a vontade do Senhor. Felicidade é aquele que é reto de coração, que busca seguir a vontade do Senhor. Mas aqui é interessante porque as pessoas pensam que talvez mudar de emprego, talvez mudar de casamento. Olha só, às vezes a pessoa pensa, eu vou mudar de casamento, vou separar da minha esposa, vou achando que a felicidade estão nestas coisas. E a felicidade não estão nessas coisas. Paulo ensina para nós que ele aprendeu a se adaptar a qualquer circunstância. Veja só o que diz Filipenses 4, 11 a 13, ele fala assim, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentamente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou trocar o microfone. Ok? Acho que agora... Então nós aprendemos com Paulo, que Paulo nos ensina que o segredo da felicidade não é você ter bens, circunstâncias, mas o segredo da felicidade é uma pessoa, é Jesus no coração. A paz tem um nome, chama Jesus, o príncipe da paz. Então, quando nós nos atentarmos que o segredo da nossa felicidade é estar em Jesus, a gente começa a tirar um peso das nossas costas. Porque não são circunstâncias, não é você ser rico, não é você ter um casamento bem-sucedido, não é isso que traz felicidade. O que traz felicidade para nós é ter Jesus no nosso coração. É viver diante da vontade dele. E Paulo mostra isso através da sua própria vida. Porque ele vai falar, olha, depois de ter experimentado tudo, né, Paulo estava contente. Contente com o quê? Contente por saber que na sua própria fraqueza, na sua própria limitação, o Senhor estava agindo. O Senhor estava abençoando. Lembra de Pedro? Quando Pedro é restaurado por Jesus, depois que ele nega Jesus 3 vezes, ele diz que não conhece Jesus, chega a amaldiçoar, né, o fato dele ter conhecido Jesus nas suas exclamações. No momento da sua restauração, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Pedro fala assim, depois de 3 vezes, Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que eu não sou capaz de fazer pelo Senhor o que o Senhor fez por mim. É isso que Pedro está falando. Eu sou limitado, eu achava que podia, mas eu decepcionei o Senhor. É isso que Pedro estava falando para Jesus. Jesus falou para ele, é isso aí, Pedro. Agora você pode pastorear a minha igreja, porque quem vai pastorear a minha igreja sou eu, através da sua vida. Você dependendo que você anda junto comigo e eu te ensino como deve conduzir o meu rebanho. Então a gente aprende com Pedro e com Paulo aqui que Deus quer mostrar para nós como nós podemos estar satisfeitos, como nós podemos estar felizes, como nós podemos ter uma vida em paz. Nós precisamos ter essa vida em paz dependendo totalmente do Senhor. Não importa. Não importa o dia da dificuldade, não importa o dia da doença, não importa nem o dia da morte, porque nós aprendemos a confiar a nossa eternidade em Deus. Por isso que, às vezes nós encontramos algumas pessoas que quando é acometido por uma situação difícil, alguma dificuldade, seja ela na área financeira, seja ela na saúde, a pessoa diz assim, eu não aceito isso para a minha vida.
Primeira coisa que a pessoa fala. Eu determino que isso não vai acontecer na minha vida. Às vezes Deus está permitindo. Às vezes Deus permite a enfermidade. Deus não coloca a enfermidade. Deus permite. Às vezes Deus permite a dificuldade. Às vezes Deus permite a privação para que a gente possa entender que nós dependemos de Deus. Nós não dependemos da nossa própria força, da nossa própria capacidade, do nosso poder aquisitivo, da nossa sabedoria, da nossa inteligência. Nós dependemos de Deus. E é assim que nós temos que aprender a viver a nossa vida. Em segundo lugar, a graça de Deus é suficiente enquanto nós estamos passando por adversidade. Ela basta para nós. Paulo descobriu que o poder de Deus é evidente quando ele estava fraco. Ele aprendeu isso. Quando eu estou fraco, é que Deus está atuando. Então eu dependo de Deus. Olha, Senhor, eu tenho essa situação para enfrentar aqui. Eu recebi aqui uma carta do médico e o diagnóstico não é favorável para mim. O que eu vou fazer? Paulo nos ensina. Cristo Jesus é o nosso Senhor. No capítulo 5, 6, 7 e 8 da carta de Paulo aos Romanos, ele vai repetir essa frase por quatro vezes. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Por isso que nós podemos, meus irmãos, aprender através da experiência de Paulo que nós podemos suportar o sofrimento de forma vitoriosa, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Veja só o que diz o verso 9 do texto que nós lemos. Mas ele disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo vai dizer, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A fraqueza nos obriga a depender do poder de Deus. A graça de Deus é mais que suficiente em meio às nossas adversidades. Dia 10 de março eu passei uma das minhas maiores provas. Foi quando eu descobri. Foi quando a minha cunhada me ligou, dizendo que o médico do hospital mandou ela ir ao hospital. E eu já sabia que meu irmão, naquela hora, já tinha morrido. E eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? E quando veio a notícia da confirmação daquilo que a gente já sabia, eu fiquei pensando o que eu ia fazer. E eu lembro que eu fiz uma oração. Eu falei para Deus assim, me dá força. Me dá força. Porque eu não sei o que eu faço. A gente não sabe o que faz nessas horas. E eu achei interessante, isso não na hora, mas depois a gente, em casa, conversando, como Deus colocou paz no nosso coração. Como Ele colocou paz. E Ele descansou, e a gente descansou em Deus. Descansamos nas promessas de Deus. Naquilo que Deus fala. Deus falou, olha, fica tranquilo. Não adianta fazer correria, fique em paz. Essa foi a palavra que eu ouvi de Deus através da leitura da Bíblia. Fique em paz. Deus está no controle. Então, a gente aprende a depender de Deus. A gente aprende que a nossa vida, ela só pode ser conduzida por Deus. Eu fico pensando, as pessoas que não conhecem a Deus, que enfrentam as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Como essas pessoas sofrem. Nós sofremos com tudo isso. Agora imagine as pessoas que não têm a esperança que eu e você tem, que nós aprendemos na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos sempre compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Em último lugar, a chave para avançar na adversidade é ver como o sofrimento por amor de Cristo. Uma nota muito importante aqui. Nós precisamos ter muito cuidado para que nós não sejamos a causa do nosso próprio sofrimento.
que o nosso sofrimento não seja por conta do nosso pecado, mas que o nosso sofrimento seja porque nós queremos servir a Deus, queremos fazer a vontade do Senhor, não por causa do pecado, mas que o sofrimento possa vir porque nós queremos realmente depender de Deus, confiar no Senhor, talvez falar não para o suborno, talvez dizer não quando eu sou convidado, eu sou induzido a mentir, e eu vou dizer não, mesmo que eu tenha que pagar um preço por isso, mas fazer a vontade do Senhor. Isso vai trazer, é interessante, porque Paulo vai trazer, ele fala, por isso me alegrarei mais ainda no meu sofrimento, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu sei que Deus está me abençoando. Paulo compreendeu que o propósito da sua vida era glorificar a Deus através da sua própria vida. E é o que Deus quer de nós. Que a nossa vida, que em nossa vida nós possamos glorificar a Deus. O verso 10, ele vai dizer, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo nos ensina algo precioso, que a vida do cristão deve anunciar a glória de Deus em todo e qualquer momento, mesmo nos momentos mais difíceis. Que nós possamos aprender com Paulo que a graça de Deus é suficiente para nós enfrentarmos as adversidades. Amém. Que o Senhor nos abençoe na aplicação da sua palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos a Deus que, assim como Paulo aprendeu a depender do Senhor, que cada um de nós possamos aprender a depender do Senhor cada vez mais. Nos abençoa, Senhor, cuida de nós e que nós possamos aprender, Pai querido, e aproveitar todas as oportunidades para saber o que o Senhor quer falar conosco através de toda a situação. Amém. E que nós possamos ficar firmes no Senhor, fazendo a Tua vontade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.